Eles são conhecidos por sua cultura enigmática e fascinante, possuindo uma língua própria e vivendo em tendas, também chamadas de cabanas, devido ao seu estilo de vida nômade. Eles se casam apenas dentro de sua própria etnia ou grupo racial. Os ciganos, também referidos como Sinti, Romani e Kalin, têm uma história rica e pouco conhecida. Neste vídeo, apresentarei um documentário especial que produzi sobre a história oculta dos ciganos, que é desconhecida para a maioria das pessoas. Por isso, peço que deixe um like, comente, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo para que ele alcance mais pessoas. Aproveite este conteúdo do canal, a verdadeira história oculta dos ciganos. Antes de começarmos o vídeo, vou explicar o que significa ser cigano. Muitas pessoas desconhecem o real significado. Há quem acredite que é possível se tornar cigano, mas isso é um equívoco. Ser cigano é uma etnia. Não é algo que se escolhe, assim como os indígenas nascem indígenas, negros nascem negros, árabes nascem árabes e judeus nascem judeus. Em resumo, cigano é um grupo étnico. Os Romani, também chamados de ciganos, Han ou Roma, são um grupo étnico indo-ariano, que tradicionalmente leva um estilo de vida nômade e itinerante. Evidências linguísticas e genéticas sugerem que os Romani se originaram no subcontinente indiano, particularmente na região noroeste da Índia, que hoje corresponde ao Rajastão e Punjab. A migração subsequente dos ciganos para o oeste ocorreu possivelmente em várias ondas, algo que historiadores acreditam ter acontecido há cerca de 1000 anos. O termo Rom vem da palavra sânscrita Dom, enquanto o Romani deriva de Doma, um membro de uma casta de músicos e dançarinos itinerantes. A população cigana se moveu primeiramente para o oeste, para o Império Gnídio, e posteriormente para o Império Bizantino. Acredita-se que os ciganos tenham chegado à Europa por volta dos séculos 13 ou 14. Embora amplamente dispersos, as maiores concentrações de populações ciganas estão na Bulgária, Hungria, Romênia, Espanha, Turquia e Brasil. Desde o século XIX, alguns ciganos também migraram para as Américas. Estima-se que existam cerca de 1 milhão de ciganos nos Estados Unidos e 1 milhão no Brasil, sendo a maioria descendente de migrantes do século XIX vindos da Europa Oriental. No Brasil, os ciganos são majoritariamente descendentes dos Sinti, localizados principalmente nas regiões Sul e Sudeste, assim como dos Kalin e Rom. O país também abriga uma significativa comunidade de ciganos Sinti, Rom e Kalin, que foram deportados do Império Português durante a Inquisição. A partir do final do século XIX, ciganos também migraram para outros países da América do Sul e Canadá. Embora às vezes confundidos com viajantes irlandeses e o povo Yanis da Europa Ocidental, os ciganos são culturalmente distintos. A língua romani, de origem indo-ariana, apresenta forte influência dos Balcãs e da cultura grega. Ela se divide em vários dialetos, com cerca de 2 milhões de falantes. Como a língua foi tradicionalmente transmitida de forma oral, muitos ciganos também falam as línguas dominantes dos países onde residem ou utilizam idiomas mistos, que combinam o romani com a língua local, fenômeno conhecido como paramon. Não há um número oficial e confiável das populações ciganas ao redor do mundo, já que muitos se recusam a registrar sua identidade étnica em censos, principalmente por medo de discriminação. Além disso, existem muitos descendentes de uniões entre ciganos e populações locais, alguns dos quais se identificam como ciganos, enquanto outros não. Ademais, alguns países não coletam dados com base em etnia. Apesar dessas dificuldades em obter um número preciso da dispersão cigana, estima-se que, em 2019, havia cerca de 10 milhões de ciganos na Europa. Algumas organizações, no entanto, forneceram estimativas anteriores que chegam a 14 milhões. Fora da Europa, pode haver milhões de ciganos, especialmente no Oriente Médio e na América do Sul. Os subgrupos Romani, ou ciganos, podem se identificar como etnias distintas, baseadas em diferenças territoriais, culturais e dialetais, além da autodesignação. Vários etnônimos diferentes são atribuídos a subgrupos ciganos, e em alguns casos, um subgrupo pode usar mais de um endônimo ou ser conhecido por um exônimo. Às vezes, também ocorre confusão quando são erroneamente referidos pelo nome de outro subgrupo.
O único termo que se aproxima de uma autodescrição abrangente é o Rom. Mesmo quando subgrupos não utilizam esse nome, eles reconhecem uma origem comum e uma distinção entre eles e os Gajo, não ciganos. Por exemplo, enquanto o principal grupo cigano em países de língua alemã se chama Sinti, o nome que dão à sua língua é Romanes. Muitos grupos adotam nomes derivados da palavra Romani, como Calo ou Kali, que significa preto ou que absorve toda a luz, muito semelhante às palavras para preto ou escuro em línguas indo-arianas, como o termo sânscrito Kala, preto, escuro, colorido. Da mesma forma, o nome do povo Dom ou Domba do norte da Índia, com quem os ciganos compartilham características genéticas, culturais e linguísticas, passou a significar pele escura em algumas línguas indianas. Nomes como Kalo e Kali podem ter surgido como exonimos ou eufemismos para os ciganos. A aparência física dos ciganos pode variar consideravelmente, com tons de pele que vão desde muito escuros até marrons claros. Curiosamente, há ciganos com pele escura e olhos verdes, assim como aqueles com pele clara e olhos azuis. É comum também encontrar ciganos de cabelo loiro. Essa diversidade é atribuída às origens dos ciganos, que remontam à mistura de diferentes grupos na Índia, como os arianos e dravidianos. O povo dravidiano, do sul da Índia, tem pele mais escura, enquanto os povos do norte da Índia apresentam pele mais clara e, às vezes, olhos verdes ou azuis. Essa mistura resultou na diversidade observada nos ciganos atuais. Pesquisas genéticas sugerem que os ciganos têm uma origem indiana. Como os grupos ciganos não mantiveram registros escritos de sua história, e suas tradições são predominantemente orais, as teorias sobre a migração inicial dos ciganos são baseadas principalmente em estudos linguísticos. Até o presente momento não há registros precisos sobre as migrações dos ciganos da Índia para a Europa durante a Idade Média que possam ser diretamente associados a eles. De acordo com a lenda contada no épico persa Shahnameh, o rei Barangur, que governou de 421 a 439, descobriu que os pobres não tinham acesso à música devido à falta de recursos financeiros. Para resolver isso, ele pediu ao rei da Índia que enviasse 10.000 luri, músicos especialistas. Quando os luri chegaram, Barangur forneceu a cada um deles um boi, um burro e uma quantidade de trigo para que pudessem sustentar-se com a agricultura e tocar música para os pobres gratuitamente. No entanto, os luri consumiram o boi e o trigo, e, após um ano, voltaram famintos e debilitados. Irritado com o desperdício dos recursos que havia oferecido, o rei ordenou que eles deixassem o reino e vagassem pelo mundo com seus burros. Evidências linguísticas claras revelam que as raízes da língua romani estão na Índia. O idioma romani apresenta características gramaticais típicas das línguas indianas e compartilha uma parte significativa de seu vocabulário com elas. Além disso, o romani e o damari têm semelhanças, como o uso de posposições, marcação de caso para substantivos e a neutralização de gênero no plural, bem como o uso do caso oblíquo para marcar objetos diretos. Descobertas genéticas de 2012 indicam que os ciganos se originaram no noroeste da Índia, especialmente na região de Punjab, e migraram como um grupo coeso. De acordo com esse estudo, os ancestrais das populações modernas de ciganos estão ligados às castas e tribos do norte da Índia, tradicionalmente chamadas Doma. Assim, os ciganos que chegaram ao Brasil, oriundos principalmente de Portugal e outras regiões europeias, também têm suas raízes no norte da Índia. Em dezembro de 2012, novas pesquisas confirmaram que os ciganos descendem de um único grupo que deixou o norte da Índia há cerca de 1.500 anos. Essas descobertas genéticas foram publicadas no European Journal of Human Genetics. Estudos genéticos indicam que mais de 70% dos homens ciganos pertencem a uma única linhagem, aparentemente exclusiva desse grupo, o que reforça a hipótese de uma migração medieval originária da Índia. Na cultura e sociedade cigana tradicional, a família extensa é altamente valorizada. A virgindade das mulheres solteiras é considerada fundamental, embora os ciganos do leste europeu sejam, em geral, mais permissivos em relação a relacionamentos íntimos antes do casamento, comparados a outros grupos da mesma região. Casamentos precoces são comuns, o que tem causado controvérsia em vários países devido à prática de uniões em idades muito jovens.
Segundo as leis ciganas, a família do noivo deve oferecer um dote aos pais da noiva, embora essa prática seja mantida apenas entre famílias tradicionais. Após o casamento, a mulher passa a viver com a família do marido, onde suas principais responsabilidades são cuidar das crianças e dos sogros. Na estrutura familiar cigana tradicional, o poder é predominantemente exercido pelos homens mais velhos, como os avós, sendo que os homens, em geral, têm mais autoridade que as mulheres. No entanto, as mulheres ganham respeito e poder com a idade, e as jovens esposas adquirem mais influência à medida que se tornam mães. Tradicionalmente, alguns homens ciganos usam bigodes longos ou cavanhaques, além de adornos como brincos e colares. As mulheres ciganas, por sua vez, costumam ter cabelos longos e usar roupas coloridas, acompanhadas por uma grande quantidade de anéis, pulseiras e colares, que produzem sons característicos ao se movimentarem. O comportamento social cigano é tradicionalmente regido por costumes herdados da Índia, conhecidos como marim, que ainda são respeitados pela maioria dos ciganos, especialmente entre as gerações mais antigas. Essas regras influenciam muitos aspectos da vida, incluindo ações relacionadas a pessoas, objetos e partes do corpo humano consideradas impuras. Por exemplo, os órgãos genitais são vistos como impuros devido às suas secreções, assim como as roupas que cobrem essas áreas e as vestimentas de mulheres menstruadas. Utensílios de cozinha são lavados separadamente e em locais distintos. O parto é considerado um evento impuro e deve ocorrer fora da residência, com a mãe sendo vista como impura por 40 dias após o nascimento. A morte no parto também é vista como impura, afetando toda a família, que permanece nesse estado por um período de tempo, em contraste com a prática de cremação. Entre os ciganos, os mortos podem ser cremados ou enterrados, práticas conhecidas desde os tempos dos Vedas e ainda amplamente utilizadas no hinduísmo contemporâneo. Embora a cremação seja a preferência entre muitos hindus, algumas comunidades do sul da Índia ainda optam pelo enterro. Os ciganos também podem adotar crianças, e se uma criança adotada for chamada de romanina ou tiver características romani, ela pode ser considerada cigana, embora não faça parte da etnia cigana. Nesse caso, é vista como um gádio dentro da sociedade romani. Em relação à religião, os ciganos frequentemente adotam crenças diferentes. Existem ciganos muçulmanos e cristãos, com muitos se convertendo ao cristianismo. No entanto, muitas das práticas místicas ciganas têm raízes em suas origens antigas. Várias dessas tradições provêm da Índia, como a pestre, que era historicamente usada para auxiliar reis indianos, sendo, portanto, de origem indiana. Outros aspectos místicos, como a invocação de maldições e espíritos, também têm raízes indianas. O folclore cigano, assim como seu misticismo e magia, está fortemente vinculado às tradições da Índia. Agradeço a todos que assistiram ao vídeo até aqui. Não se esqueçam de conferir os vídeos sugeridos aqui no final deste vídeo, que são muito interessantes. Deixem nos comentários sugestões de outras vidas curiosas que vocês gostariam de ver em próximos vídeos. Que Deus abençoe a todos, e até breve.